E a gente fala agora sobre o tema, sobre a Vaza Toga. O jornalista americano Michael Shellenberger divulgou um dossiê que revela uma força-tarefa ilegal do Supremo Tribunal Federal para perseguir manifestantes dos atos do 8 de janeiro. Documentos e mensagens mostram que o ministro Alexandre de Moraes criou um procedimento para investigar perfis nas redes sociais e assim justificar as prisões. Nós estamos então ao vivo com Shellenberger, que traz mais detalhes a respeito dessa investigação. Boa noite, seja muito bem-vindo. Primeiramente, parabéns pelo trabalho ao lado dos jornalistas Eli Vieira, também da Viagape. Muito obrigada pela entrevista, Michael. É meu prazer, boa noite. Eu gostaria de começar perguntando para você detalhar um pouco para a gente, para a nossa audiência, sobre essas certidões que vocês descobriram nessa engrenagem paralela aí que foi estabelecida pelo ministro Moraes e também pelos seus colaboradores e assessores. Foi criada, então, uma força-tarefa para investigar publicações de brasileiros nas redes sociais e assim, então, criar certidões que seriam positivas ou negativas de acordo com a conduta dessas pessoas nas redes sociais. Então, ali se estabelecia, se levantavam se as pessoas curtiam posts com críticas ao Supremo, se seguiam páginas da direita, páginas de Jair Bolsonaro, e aí, então, elas eram marcadas como positivas, no caso, suspeitas. E aí, Michael, eu queria que você explicasse se vocês chegaram a fazer uma correlação entre essas certidões positivas, suspeitas e negativas com as pessoas que foram efetivamente presas por ordem do ministro Moraes. Queria que você explicasse um pouco mais em detalhe isso para a gente. Tá bom, obrigado. Realmente essa é a continuação da Vaza Toga anteriormente, mas os documentos são novos e eles revelam que o STF criou, como você explicou, uma força-tarefa secreta e ilegal que usou as postagens de redes sociais dos manifestantes não violentos de 8 de janeiro como justificar investigações e prisões. E os arquivos do 8 de janeiro, eles fornecem evidências do que o ministro Moraes processou excessivamente os manifestantes para inflar as alegações de atividade criminosa e legitimar a afirmação de Lula que o tumulto foi uma tentativa coordenada de golpe. Então, aqui a gente acha que esses arquivos são o chave para entender o teatro que eles criaram no 8 de janeiro, para dar essa percepção. Porque é muito, como vocês sabem, é muito significativo, porque a acusação de golpe é a justificativa de Moraes para impedir Bolsonaro de falar com a imprensa e para exigir que ele permaneça em casa durante a maior parte do tempo. E então, isso que é incrível ontem era como tipo de confissão de Moraes, de culpa, que ele, subconsciente, de uma forma que ele, por mandar o Bolsonaro para preso da casa, era como dizer, né, que ele estava respondendo a essas revelações do arquivo de 8 de janeiro. Então, eu acho que pode ver tudo o que acontece no mesmo momento. E, bom, eu acho que outro aspecto que aconteceu é que são as vítimas. As vítimas eram coisas incríveis. Eu acho que o caso que me toca muito é a situação de uma mulher muito velha, uma avó, que se chama Vildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos que se tornou uma das vítimas mais simbólicas do abuso judicial, mesmo com a certidão corrigida, porque o que aconteceu é que ela foi erroneamente sinalizada como positiva. Não era positiva, mas minutos depois, a equipe ilegal percebeu que havia confundido ela com outra pessoa e alterou sua classificação para negativa. E mesmo com essa certidão corrigida, ela permaneceu na prisão e só foi libertada 21 dias depois devido a uma hemorragia intestinal grave, né? Ela era muito doente.
Então, eu achei uma coisa incrível. Todo mundo, muita gente sabe essa expressão de Joseph Stalin. Ele disse: mostre-me o homem e eu lhe mostrarei o crime. E o que quer dizer? Quer dizer que se o governo de Stalin, comunista de Rússia, se eles queriam prender uma pessoa, eles podiam só inventar uma causa. Não precisava de evidência, não precisava de um processo, só podia declarar uma pessoa criminal e pôr eles e prender eles. Eu achei a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil. Agora, Moraes e o STF não funcionava com a lei. Eles funcionavam fora da lei e também numa situação de projeção psicológica. Eles estão acusando o Bolsonaro, os bolsonaristas, da coisa exata do que eles estão fazendo, que é um golpe do Estado. Schellenberger, vou incluir meus parceiros também nessa conversa. Augusto Nunes tem uma pergunta. Schellenberger, boa noite. Prazer falar com você. Eu pergunto para onde você vai encaminhar esse material que você colheu? Eu gostaria de dizer, eu espero que o fonte vai se expressar e vai explicar tudo, mas a gente tem que proteger essa pessoa e realmente também queria só dizer que o trabalho para a reportagem era de David Agape e Eli Vieira e minha colega Alex Gutentag. Eu só publiquei, mas era um processo muito, era complexo, muita evidência, muita informação. E a verdade é que eles passavam meses a investigar e também eles ofereciam a informação a outra mídia brasileira, mas eles não tinham a coragem de publicar. A gente tem aqui nos Estados Unidos a primeira emenda da Constituição, que é muito forte, então eu não tinha não tinha hesitação de publicar, mas eu queria publicar, mas a gente, obviamente, queríamos que os brasileiros publicassem primeiro, mas ninguém tinha coragem, e pode ver por quê. Tem um ditador judicial em Moraes, ele está prendendo pessoas sem razão, sem justificação. Então eu acho por isso que nossa fonte não quer ser público, mas coisas estão mudando de uma forma tão rápida no Brasil, como vocês sabem, o CNN Brasil, que não trata bem os Twitter Files Brasil, eles fizeram um pouquinho sobre os Twitter Files Brasil, mas ontem eles escreveram 2 artigos sobre a Vaza Toga 2. Também eles escreveram histórias sobre meu pedido ao Moraes a entrevistar Felipe Martins, a situação também muito grave. E então eu acho que a gente pode ver as coisas mudando. Eu acabo de ver que o Lira, né, no Congresso, ele disse que Moraes foi excessivo, o preço de Bolsonaro, e também eu acho que saiu uma outra reportagem que os outros juízes do STF ficam chateados com Moraes. Então, eu acho, de aqui, dos Estados Unidos, não sei como vocês acham lá, mas parece que as coisas estão mudando e eu espero que as pessoas que têm informação vão ter muito mais, vai se sentir muito mais seguro em comunicar o que eles sabem e também, talvez, revelar suas identidades. Passo agora para o Silvio Navarro, que também tem uma pergunta. Michael, boa noite, parabéns. A minha pergunta é se vocês pretendem continuar, se vocês têm mais material, se teremos segmento em toda a divulgação desses arquivos. A gente não tem plano de publicar mais, a gente queria publicar tudo. Um dia houve o artigo grande de public.news e também um relatório em inglês e em português que a gente publicou por nosso ONG, que se chama Civilization Works.
E então lá tem muito mais informação naquele relatório, mas realmente tem muitos detalhes. Eu acho que muitas leis foram quebradas. Era como a gente já explicou, um processo secreto. Eles não utilizaram no processo normal. Também eu achei uma coisa que queria enfocar um pouquinho é o comportamento do chefe do gabinete de Moraes, a pessoa Cristina Kusahara. E, por exemplo, existia por um WhatsApp, uma conversa de WhatsApp entre ela e Eduardo Tagliaferro. Ela disse: Eduardo, por favor, consegue para mim aquela certidão para esses 20 casos. A PGR pediu LP para eles, mas o ministro Moraes não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. Isso é obviamente ilegal, contra a Constituição brasileira, contra a tradição de justiça no mundo oeste por 300 anos, 400 anos. Ela não é juiz, ela é assessor de Moraes, mas ela está pedindo informação, e a informação que ela quer usar, que o ministro quer utilizar para o processo é ilegal. A liberdade de expressão protege essas comunicações, mas eles utilizaram para prender as pessoas, para investigar e prender as pessoas. E Eduardo Tagliaferro respondeu: boa tarde, tudo bem? Devido ao grande número de mensagens recebido hoje, a sua ficou no final. Já está sendo providenciado. Obrigado, Eduardo. E ele depois disse: peço desculpas na demora, hoje está bem movimentado aqui. Então, você está em outro mundo. É tipo Alice in Wonderland. Não é um processo legal, não é um processo consistente com a Constituição brasileira. E eu acho um escândalo enorme. E agora, a coisa que é tão forte é quando você tem os materiais e eles publicaram e todo mundo pode ver. É por isso que o Lula não queria falar disso hoje. Não quer falar disso hoje. Quer dizer, Schellenberg, você está trazendo o caso de uma mulher que o ministro Moraes tinha um pedido ali de soltura, mas ele segurou porque ele queria antes fazer uma varredura nas redes sociais dessa pessoa para decidir, conforme a conduta dela nas redes sociais, se soltava ou não, é isso? Exatamente. São as pessoas que eles prendiam durante o 8 de janeiro, ou 9 de janeiro, e eles decidiram como tratar utilizando as postagens de redes sociais. É loucura. Criminalizando o crime de opinião. Né? Criminalizando o crime de opinião. Exatamente. Deixa eu passar. É direito de George Orwell, 1984. Suas opiniões são corretas, positivos, negativos, e aí decidiram se prenderiam ou não. Deixa eu passar para a Ana, que também tem pergunta. Michael, muito obrigada pela entrevista. Todos nós aqui sabemos que você é muito ocupado, então muito obrigada por prestar um pouco de atenção aqui, muita atenção, aliás, no Brasil e expor para o mundo o regime totalitário de Alexandre de Moraes e que a cada dia que passa os tentáculos são maiores e maiores. O que eu queria te perguntar é o seguinte, eu li todo o material, quase todo o material, porque é um material vasto, profundo, com muitos detalhes. Eu queria te perguntar o que você achou mais absurdo diante de tudo, porque todos os dias aqui no Brasil nós abrimos o noticiário e a gente pensa, não tem como ser pior do que isso que estamos lendo agora. E aí, um dia depois, tem alguma coisa pior. O que você achou mais absurdo nesse material e como você está explicando o que está acontecendo no Brasil para os americanos? Oi, Ana, tudo bem? Eu achei uma coisa muito triste que eu senti muito.
é uma conversa entre o juiz Ayrton, que se chama, e Eduardo Tagliaferro, e outro que se chama Marco, qual é o último? Marco Aurélio Melo, que era ex-ministro. E nessa conversa faltava humanidade, eu achei. Você pode ver, eu vou ler um pouquinho. O que aconteceu é o Ayrton, deixa eu ver, uns mensagens de WhatsApp e tá bom, onde está? Bom, é uma conversa onde eles expressaram como era um jogo, ou era uma brincadeira, a ideia de mandar as pessoas para a cadeia. Uma coisa que eu achei muito... aqui está. Ayrton, o juiz, disse, despeço-me aqui singelamente, pois nos demais grupos já estou me despedindo, que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é de direito à prisão. E depois vários emojis de como, uma brincadeira. Eduardo Tagliaferro respondeu, grande abraço, mestre. E Marco Aurélio disse, que valeu, Ayrton, abraço. Agora, eles estão, é como você está no bar, né? Você está no clube, falando com amigos sobre as vidas de pessoas, até uma mulher de 74 anos que se virou muito doente e bom, todo mundo sabe da situação de Cleison, uma pessoa que morreu, e eles estão falando que como ele é desculpa, meu português é tão ruim, mas para mim, eu observei como uma desumanização. Como em inglês, dehumanization. E esse tipo de dehumanization, desumanização, não sei a palavra, mas rouba a humanidade de seus cidadãos brasileiros. Uma coisa, quando isso acontece, você deve sentir chocado, eu acho. Por quê? Porque esse processo de roubar a humanidade de outras pessoas em seu país vem antes de perseguir eles. É uma maneira de virar uma pessoa humana, um ser humano, a um animal e para destruir a pessoa. Eu acho uma coisa muito sadística, tem um efeito no sol da pessoa, o alma da pessoa, que eu acho muito séria, né? E criar uma situação de violência, né? De perseguição. E eu senti muito triste quando eu li isso. Eu achei um momento muito triste para o Brasil, para ver o juiz expressar esse tipo de atitude. Michael, enquanto você falava, a gente exibiu na tela o print dessa troca de mensagens que você bem descreveu como desumanização. A gente exibe mais uma vez na tela. Quem nos acompanha pode verificar que é um grupo de WhatsApp ali com o título Audiências de Custódia, onde fazem parte ali desse grupo Cristina, Ailton, Marco, Eduardo, e aí o Ayrton Vieira, que era um juiz auxiliar do ministro Moraes, estava então se despedindo. Ele diz, despeço-me aqui singelamente, pois nos demais grupos já estou me despedindo. E diz que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é de direito, a prisão. E aí o Eduardo Tagliaferro, que era o perito criminal à época, responde, grande abraço, mestre. E o Marco é o Marco Antônio Vargas, também um juiz auxiliar do ministro Moraes, que respondeu na sequência, valeu, Ayrton, abração. Então essa é uma troca de mensagens de março de 2023, então ao qual o Schellenberger faz referência, e esse dossiê também dos arquivos do X também trazem todos esses detalhes. Piotr, tem pergunta também para o Michael Schellenberger? Tá, rapidamente. Michael, antes de tudo, obrigado por nos atender uma vez mais. Boa noite a você. Eu li hoje a imprensa internacional, sobretudo americana, e ainda há alguns veículos, alguns europeus também, que parecem que não entenderam o que está acontecendo no Brasil. Você, que é alguém de origem americana,
obviamente fala inglês. Quando você é abordado por esses jornalistas, eles ainda têm muitas dúvidas do que está acontecendo no Brasil, do absurdo de afrontar a própria Constituição, que é o que está acontecendo aqui, de desrespeito aos direitos humanos, aos direitos mais básicos das nossas leis, não das leis americanas. As nossas eram suficientes. Você tem dito o quê quando esses jornalistas americanos lhe abordam para tentar entender, ou se é que eles lhe procuram, para tentar entender o que está acontecendo no Brasil? A verdade é que a mídia internacional é mesmo da mídia brasileira. É totalmente irresponsável, totalmente brainwashed. É propaganda total, desinformação total da mídia internacional. Eles são elites, eles não cuidam para as pessoas, não amam seus próprios cidadãos, eles... como vocês sabem, né, a gente tem uma situação muito estranha, né, que a gente tinha esse 6 de janeiro de 2021 e vocês têm o 8 de janeiro de 2023. E como evento exato, era como uma coisa orquestrada, né, uma coisa planejada, como um teatro. Para quê? Para provar em 2021 que o Trump tentava um golpe de Estado. O 2023 para provar que Bolsonaro tentava um golpe de Estado, né? Que coincidência, incrível. Mas no momento que a gente tem muita prova agora do envolvimento dos agentes inteligências como o FBI nos Estados Unidos, a CIA, agora a gente está no meio de um escândalo nos Estados Unidos sobre os abusos de poder do FBI, do CIA, contra o Donald Trump em 2016, 2017, a manipulação da inteligência. A gente publicou outro artigo hoje com um whistleblower, uma outra fonte secreta que conversava com nós sobre como as agências manipulavam a inteligência, que é uma coisa muito grave, porque ameaça não somente os direitos humanos, mas também a segurança nacional. Então, eu acho que a mídia fez parte direita, colaboravam com as agências de inteligências para desinformar o público. E agora, a mídia, em particular, o New York Times, o Washington Post, eles que participavam com o FBI, com a CIA, para definir Trump como um puppet of Putin, como não sei como se diz em português, uma pessoa que trabalhava para Putin. Essa é a ideia sobre o Trump. É a mesma coisa no Brasil. Quando eu estava lá, no ano passado, falando sobre os Twitter Files Brasil, os jornalistas dos jornais brasileiros perguntavam para mim, mas 8 de janeiro era um golpe tentativo, então a gente precisa de censura para prevenir, para prever um golpe de Estado. Mas eles disseram a mesma coisa, a mídia americana disse a coisa mesma, exatamente a mesma, depois de 6 de janeiro de 2021. Então, a mídia, eu acho, é totalmente irresponsável. Agora, o que aconteceu ontem era um pouco mais interessante. Havia poucos jornalistas, muito poucos, mas se pode observar as diferenças pequenas, começando de falar a verdade. Um pouco. A CNN Brasil é o principal, mas também houve outros. E eu acho que é desinformação, realmente, o que eles estão comunicando, falando como era uma coisa certa, que era um golpe tentativo, mas o mundo sabe que é uma coisa muito séria prender o ex-presidente e o cara que pode concorrer, agora não pode concorrer, mas pode ser presidente de novo. Todo mundo vê Bolsonaro e Trump como o paralelo. E aqui resolveu com o Trump ser reeleito. Então, é impossível não ver a situação no Brasil com a perspectiva de tudo que já aconteceu aqui.